Olá, vamos iniciar agora a nossa segunda parte da nossa disciplina, Ética, Cidadania e Legislação. Nessa segunda parte nós vamos trabalhar a ética, suas definições e alguns conceitos, né, que são bem importantes para que a gente possa compreender a amplitude, né, da questão ética. E a gente vai iniciar nesse momento. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Só um minutinho. Ok. A toda hora os meios de comunicação anunciam que é preciso mais ética, seja elas nas relações humanas, na política, na ciência, nas empresas, em todos os âmbitos da vida, né? Então, hoje em dia, a gente evidencia muito essa questão da ética. Em termos de Brasil, a gente ouve muito falar de ética na política, né? Porque existe, infelizmente, um nível de corrupção muito grande, e isso fere completamente os princípios éticos, né, da sociedade. E quando a gente fere esses princípios, isso gera uma repercussão muito grande, né, na nossa sociedade, seja uma repercussão em todas as políticas públicas, ou seja na nossa vida pessoal, né, mas significativamente na nossa vida em sociedade. Então, mas o que significa a ética? Bom, vamos lá fazer uma introdução. A ética, ela é uma característica inerente a toda ação humana e, por esta razão, é um elemento vital na produção da realidade social. Todo homem possui um senso ético, uma espécie de consciência moral, estando constantemente avaliando e julgando suas ações para saber se são boas ou más, certas ou erradas, justas ou injustas. Um exemplo, né? A gente fez aquela atividade e nessa atividade, né, do trabalho individual da primeira parte, eu pedi para que vocês pudessem me dar alguns conceitos, exemplificar para mim a questão da ética no dia a dia de vocês. Então, é uma questão pessoal. O que vocês aprenderam, né, ao longo da vida de vocês com relação à ética? E aí, no âmbito profissional, por exemplo, né, quando eu trabalho com várias categorias, e aí eu tenho, né, que me relacionar com essas pessoas. Se eu tenho algum problema eu evidencio algum problema com relação a um colega de trabalho, será que a minha conduta ela é ética quando eu falo mal dele, quando eu propago informações sobre ele, né, ou quando eu calunio ele? Será que isso é uma conduta ética? Gente, isso vai depender dos costumes de vocês, vai depender da relação que vocês estabelecem no dia a dia, né? Então, a ética, são princípios que a gente traz desde a nossa infância e são princípios enraizados nos nossos familiares, nos nossos antepassados, tá? Então, existem sempre comportamentos humanos classificáveis sob a ótica do certo e do errado, do bem e do mal. Embora relacionadas com o agir individual, essas classificações sempre têm relação com as matrizes culturais, que é o que a gente está falando, né? A nossa cultura, a nossa vivência, o nosso cotidiano, tudo aquilo que a gente viveu desde a nossa infância, que prevalece em determinadas sociedades e contextos históricos. A ética está relacionada à opção, ao desejo de realizar a vida, mantendo com as outras relações, né, relações justas e aceitáveis. Então, eu preciso estabelecer com as pessoas e com a sociedade relações justas, relações que são aceitas perante a minha sociedade. E quando elas são aceitas é porque realmente existem normas, né, que firmam esse meu comportamento. Via de regra, está fundamentada nas ideias de bem e virtude, enquanto valores perseguidos por todo ser humano e cujo alcance se traduz numa existência plena e feliz. Então, o estudo da ética, né, historicamente, há indícios de que ele tenha se iniciado com os filósofos gregos há mais de 20 séculos atrás. Então, não é um tema que é muito evidenciado hoje, porém não é um tema novo, né, a ser discutido, e a gente vai ver isso no prosseguir da nossa aula. Ética e as suas definições. Etimologicamente falando, ética vem do grego ethos e tem seu correlato no latim morale, com o mesmo significado que conduta, ou relativo aos costumes. Ethos, ética em grego, designa a morada humana. É o estudo da ação humana e de suas consequências. O termo ética deriva do grego ethos, caráter, modo de ser de uma pessoa.
Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética é daquelas coisas que todo mundo sabe o que são, mas que não são fáceis de explicar. Quando alguém pergunta, né? Então, assim, no geral, a gente tem muita dificuldade de falar o que é ética, de explicar o que é ética. Por isso que eu estou procurando exercitar vocês nesse sentido, porque quando a gente escreve, a gente acaba visualizando, né, a ética de forma mais ampla e a gente percebe ela no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Isso que é importante. A gente saber o que é conduta ética no meu comportamento e o que não é ético no meu comportamento. Porque, apesar de parecer que a gente não pode mudar algumas condutas e algumas posturas, a gente pode sim. Então, o intuito da gente discutir essas questões é porque a gente precisa realmente ter conhecimento, além do conhecimento, a gente precisa ter postura ética e moral frente, né, a nossas atuações profissionais, ok? Então, tente mudar o mundo, mas antes tente mudar a si mesmo. Por que eu peguei essa frase? Porque a gente tem a mania de achar que as pessoas é que tem que mudar. Né? A gente tem a mania de achar que a vida das pessoas são melhores que a nossa. Né? A gente tem mania de achar que a gente está sempre certo e os outros estão sempre errados. Então, quando a gente quer buscar mudança, a gente precisa primeiro mudar a nós mesmos. Né? A gente tem que procurar essa mudança em si, em nós. Porque quando a gente começa a mudar o nosso comportamento, tenho certeza absoluta que o meio que a gente vive também muda, tá ok? Continuando, então, história e as teorias fundamentais. Historicamente, a ideia de ética surgiu na antiga Grécia, como a gente falou anteriormente, por volta de 500 e 300 antes de Cristo, através das observações de Sócrates e seus discípulos. Então, a ética grega, ela teve vários filósofos que trataram, né, desse tema. Né? Então, nessa época, existia uma riqueza de estudos, né? Embora tenha sido há muito tempo atrás, mas a Grécia, ela nos trouxe, é o berço da civilização, e ela nos trouxe uma série de conhecimentos através dessas pessoas que eram estudiosas, né, tinham uma série de trabalhos que favoreceram muito a nossa vida em sociedade. Então, a gente vai tratar de alguns deles, né? Não de todos, porque seria impossível, né? Bora lá, Sócrates, o primeiro. O Sócrates, ele considerou o problema ético individual como um problema filosófico central e a ética como sendo a disciplina em torno da qual deveriam girar todas as reflexões filosóficas. Então, Sócrates, ele via a ética como uma filosofia central, ela precisava ser estudada e ser trabalhada. Para ele, ninguém pratica o mal voluntariamente, né? Então, para ele, todo mundo tem o bem, mas talvez por alguma situação a gente pratique o mal, segundo a análise do Sócrates. Platão, ao examinar a ideia do bem à luz da sua teoria das ideias, subordinou sua ética metafísica. A metafísica, gente, ela é um ramo da filosofia que estuda os problemas centrais do pensamento filosófico, ou seja, o ser como tal, absoluto, Deus, o mundo, a alma. Então, para Platão, a ética ultrapassava a questão física, a questão humana, ela transcendia, né, ao ambiente, ao âmbito filosófico, né, o que a gente fala de transcendental, aquilo que vem da alma, aquilo que vem de Deus, né? Então, ele expandia a ética nesse sentido. Já o Aristóteles, ele não só organizou a ética como disciplina filosófica, né? A gente está vendo aí como disciplina, mas, além disso, formulou a maior parte dos problemas que mais tarde iriam se ocupar os filósofos morais. Relação entre as normas e os bens, entre a ética individual e a social, né? Começou a se diferenciar o que é ética individual, que é a minha, que vocês trabalharam no trabalho individual de vocês, e a ética grupal, a ética de sociedade, que vocês vão trabalhar nessa próxima atividade. Relações entre a vida teórica e a prática, né? O que é a teoria que a gente está vendo agora e o que é a prática, quando eu evidencio a ética na minha vida prática, no meu comportamento com o outro, né? Seja ele meu colega ou seja ele meu familiar. E classificação das virtudes, entre outras coisas. Gente, eu queria só abrir um parêntese. Débora, por que a gente tem que estudar isso? Como eu falei em mensagem para vocês, nós estamos no ensino técnico, né? No curso técnico. Né? Seja qual for o curso, seja de
técnico de laboratório, né, análises clínicas, seja o curso técnico de enfermagem. Nós estamos transitando, né, do ensino médio para o ensino superior, para quem tem o desejo de fazer um nível superior. Então, o conhecimento dessas disciplinas, né, ele é muito importante. E ele é tão importante que a gente precisa trabalhar obrigatoriamente no curso de vocês, né? Porque não tem como a gente atuar em sociedade sem a ética e não tem como a gente atuar assim, em uma equipe profissional sem a ética. Por isso, a gente precisa tratar, né, desse tema e precisa minimamente conhecer esses filósofos que trouxeram à tona, né, o termo ética para a nossa sociedade hoje contemporânea. Ok, gente? Vamos lá. Sócrates, ok. Nós sofremos com a agitação das ondas, mas é o Senhor que nos transporta. Dos sermões de Santo Agostinho. O que é isso, gente? Na Idade Média, e aí eu estou falando da ética da Idade Média, a ética medieval, tá? Os valores éticos são marcados pela influência na religião. Na Idade Média, a religião ela influenciava muito a sociedade. Então, os valores da igreja, eles é que manipulavam toda a vida em sociedade. Eram eles, esses valores que diziam o que era certo e o que era errado. Então, tudo, né, todas as ações do Estado, naquela época, manipulado pela igreja, ele era dito como um comportamento que vinha da natureza humana, porque se a gente tinha alguma dificuldade era porque Deus queria, se a gente era pobre, né, se existia pobreza era porque, se eu nasci pobre é porque Deus queria. Acho que todo mundo já ouviu, né, esse tipo de coisa. Débora, isso está errado? Gente, isso não está errado. O conhecimento, a gente não pode dizer que um conhecimento ele está certo ou errado. Naquela época, esse conhecimento era tido como certo. E é isso que a gente tem que entender, que os conceitos, eles passam de geração em geração, eles sofrem transformações conforme as mudanças da sociedade, né? Hoje nós vivemos numa sociedade extremamente moderna, então é natural que a gente não considere os conhecimentos da Idade Média, por exemplo, como conhecimento que eu posso, né, estar tratando hoje na minha sociedade, tá ok? Então, o cristianismo, que se tornou a religião oficial de Roma a partir do século XIV, sobreviveu ao fim do Império e ganhou força sobre as ruínas da sociedade antiga. Imperou seu domínio, né, a sociedade antiga lá, a Grécia, imperou seu domínio por 10 séculos. Neste período, a igreja enriqueceu e manteve um forte domínio sobre o modo de pensar, fazendo com que o teocentrismo passasse a definir as formas de ver e sentir, contribuindo para a formação ética medieval. Teocentrismo, um só Deus. Na época da Grécia, existiam vários deuses, como a gente vê muito em filmes, né? Já na Idade Média, a gente já adota o cristianismo, né? A cultura, né, do cristão, né, as matrizes teóricas de São Tomás de Aquino e de outros filósofos da época, estudiosos da época, né, todos baseados, né, na religião e na doutrina da Igreja Católica, tá ok? A Idade Moderna. A filosofia moderna reduz o homem à razão, a questão da racionalidade. Se na ética medieval se trabalhava a questão do teocentrismo, onde nós tínhamos que respeitar um só Deus e ter ele como a base para a minha vida em sociedade, né? Na ética moderna isso mudou, tá? Então, a razão passou a ser, né, a ideia central e o que conduz o homem. Então, a ética doutrinante desse século é a ética moderna. Nesse período, ocorreram mudanças na ciência, na política, na economia, na arte e principalmente na religião, né? São as transformações que o mundo, né, tem, onde se transfere o centro de Deus para o homem, que passa a adquirir um valor pessoal, que acabará por apresentar-se como absoluto ou como criador ou legislador de diferentes domínios, incluindo nestes a moral. Então, antes eu tinha Deus como centro de tudo. Na ética moderna começou a mudar esse pensamento, tá? E isso não é a Débora que está falando, isso são estudos, né, são análises
do contexto histórico de cada época, tá? Preciso que vocês compreendam isso. Então, a partir daqui, né, o homem passou a ser o centro, né, das atenções. E nós tivemos alguns, né, teóricos desse período, como Descartes, que o filósofo simboliza toda a fé que a idade moderna deposita na razão humana. Só ele nos permitiria construir um conhecimento absoluto. Então, eu não vejo mais a questão religiosa, eu vejo a questão da racionalidade, né? Eu preciso agir conforme a razão. John Locke, este filósofo, faz parte do princípio que todos os homens nascem com os mesmos direitos, né? Ele já tem uma visão bem mais universal, né, dos valores humanos. E aí John Locke ele trabalha com o direito à liberdade, à propriedade, à vida e uma série de outros conceitos. David Hume defende que as nossas ações são em geral motivadas pelas paixões. Os dois princípios éticos fundamentais para David Hume são a utilidade e a simpatia. Jean-Jacques Rousseau concebe o homem como um ser bom por natureza, mito do bom selvagem, e atribui a causa de todos os males à sociedade e à moral que o corrompem. Então, olha só, gente, que interessante as análises de acordo com o período, né, que essas pessoas viveram, né? Então, por isso que é importante a gente analisar cada período, e quem tiver curiosidade em estudar mais, fiquem muito à vontade para estar conhecendo mais as teorias desses filósofos, que é de grande valia para a nossa vida social e profissional. Vamos lá? A ética contemporânea, né, já trabalha com a questão do utilitarismo, aquilo que me é útil, e do universalismo, né? Porque quando eu trabalho com o âmbito universal, eu já não tenho mais a segregação, eu tenho a universalidade de todos, né? Universalismo ético. Este é formulado por Jeremiah, a maior felicidade para o maior número de pessoas. Então, não é uma questão individual, eu preciso trabalhar a ética sobre um contexto universal, né, onde eu consiga contemplar o maior número de pessoas. Esta ética é chamada moral do bem-estar. O bem é útil para o indivíduo e para o coletivo. Então, não basta só ser bom para mim, tem que ser bom para todos e para o maior número de pessoas possíveis. Então, nessa questão da ética contemporânea, nós temos, vamos citar alguns que são muitos, né, como eu falei, o Kant, partindo de uma concepção universalista do homem, afirma que este só age moralmente quando, pela sua livre vontade, determina as suas ações com a intenção de respeitar os princípios que reconheceu como bons. Já o Sartre, a moral é uma criação do próprio homem, que se faz a si próprio através das suas escolhas em cada situação. Ele trabalha a questão do relativismo, né? Então, para ele, tudo é relativo. Habermas, após a Segunda Guerra Mundial, surge a defender uma ética baseada no diálogo entre indivíduos em situação de equidade e igualdade. Então, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por alguns conceitos, eu tenho certeza que vocês vão buscar mais tá conhecendo esses autores que realmente são maravilhosos, né? Quando a gente começa a ler, a gente se encanta, a gente se apaixona, né? Vamos lá? Então, aí o que acontece, gente? Surgem novas problemáticas, né? Como vocês viram, a gente tentou aí exemplificar desde a idade da Grécia Antiga, né? Os conceitos da Grécia Antiga, caminhando para o período medieval, transitando para a Idade Moderna, chegando na ética contemporânea, né? Que é uma ética mais atual, né? Então, novas problemáticas surgem, as profundas transformações sociais, culturais e científicas das nossas sociedades colocaram novos problemas éticos, nomeadamente em domínios como a tecnociência, né? A gente está dando exemplo aqui da questão da clonagem, que gerou, né, uma discussão ética muito grande, manipulação genética, né, que a gente hoje evidencia o avanço da ciência, muitos estudos que são criticados, né, como tudo na vida tem seus pós e seus contras, a própria eutanásia,
né, que também é um tema que vocês vão evidenciar e vocês vão conhecer, né, nessa área da saúde, que é muito discutido, entre outras questões. Ecologia, comunicação de massa, entre outras coisas. Qual a importância da ética nesse contexto, né? Já que a gente evidenciou aí tantas abordagens, né, de acordo com o contexto histórico. A importância da ética hoje se dá pela necessidade por uma questão de sobrevivência. Considerando que a humanidade passa por um momento de anseio por uma vida melhor e, acima de tudo, digna e feliz. Podemos dizer que o tema mais ecumênico, mais universal que existe atualmente é o da dignidade humana. Vida com qualidade e, por fim, a felicidade. Quando a gente fala de dignidade humana, a gente lembra logo de saúde. Saúde, um conceito amplo, né, um completo estado de bem-estar físico, social e mental. Isso tem tudo a ver com a dignidade humana. Então, para que eu tenha saúde plena, eu preciso ter garantido, seja em leis, né, sejam em ações, principalmente em leis, esses direitos para que realmente eu tenha o meu direito à saúde garantido, né, com base na nossa Constituição Federal. No entanto, percebemos que o mundo se tornou um caos, infelizmente, e o homem, como um todo, se encontra perdido em meio a tanta confusão. É o verdadeiro jogo dos interesses, né? Isso, infelizmente, a gente evidencia isso nos telejornais o tempo todo, na guerra política, né? Na guerra partidária, na guerra ideológica, que acaba ofendendo a nossa ética pessoal, acaba atingindo a nossa ética social e automaticamente prejudica a nossa vida em sociedade. Então, o comportamento ético não consiste exclusivamente em fazer o bem ao outrem, mas em exemplificar em si mesmo o aprendizado recebido. Eu tenho que ser o exemplo. Eu não posso dizer para uma pessoa fazer algo se eu não pratico. Eu não posso dizer para o outro não furtar se eu pratico pequenos furtos, né? Isso acontece muito no nosso dia a dia. Então, às vezes, é aquilo que da frase, né? Eu preciso me mudar para que eu possa contribuir com a mudança do outro. É o exercício da paciência em todos os momentos da vida, a tolerância para com as faltas alheias, a obediência aos superiores em uma hierarquia, o silêncio ante uma ofensa recebida. Então, realmente, não é fácil a gente praticar a ética, mas é necessário a gente praticar uma conduta ética em todos os ambientes da nossa vida, porque é assim que a gente ganha respeito, é assim que é resguardada a nossa dignidade, né? E é assim que a gente garante uma vida social mais justa e igual, né, para todos. E a ética no trabalho, gente? A ética, ela está ligada à verdade e este é o primeiro passo para aproximar-se do comportamento correto. No campo do trabalho, a ética tem sido cada vez mais exigida, provavelmente porque a humanidade evoluiu em tecnologia, mas não conseguiu se desenvolver na mesma proporção naquilo que se refere, à elevação de espírito, né? Então, a gente desenvolveu muito, nós temos altas tecnologias, nós temos aparelhos eletrônicos assim de última tecnologia, a gente tem uma série de aplicativos, a gente tem carros modernos, a gente tem roupas mais sofisticadas, né? A gente tem acessórios muito mais bonitos, enfim, uma série de benefícios, né, que a tecnologia nos trouxe. Mas espiritualmente, e aí quando a gente fala espiritualmente, a gente não está se referindo à questão da religião, a gente está querendo se dirigir à questão da minha relação de respeito com o outro, da minha relação de respeito com o meio em que eu vivo, da relação de respeito que eu estabeleço com a natureza, né? Então, tudo isso tem a ver com a minha espiritualidade, com o meu espírito, tá ok? A atitude ética vai determinar como um profissional trata os outros profissionais no ambiente de trabalho. Os consumidores de seus serviços, seja seu paciente, seja seu cliente, interno e externo, entre outros membros da comunidade em geral.
Por que que eu trabalhei a questão individual inicialmente com vocês? Porque eu queria que vocês pudessem ver, visualizar em vocês quais eram os princípios éticos que vocês tinham na vida de vocês. Porque a partir desse pressuposto é que vocês vão interagir profissionalmente. Então, se eu tenho ética hoje como cidadã, eu terei ética como profissional. Se eu não tenho como cidadã, eu terei dificuldade de ter ética profissional. E a ética profissional, que é o tema central dessa disciplina, ele é muito importante, porque eu preciso enxergar o cidadão, aí eu pego a questão da cidadania como um sujeito de direito, e eu preciso tratar ele com respeito e dignidade, assim como eu desejo ser tratado. Então, por isso que é a questão individual e a questão grupal e coletiva, né, que é universal. Então, a ética, ela é indispensável ao profissional, porque na ação humana o fazer e o agir estão interligados. O fazer diz respeito à competência, à eficiência que todo profissional deve possuir para exercer bem a sua profissão. O agir se refere à sua conduta do profissional, ao conjunto de atitudes que deve assumir no desempenho de sua profissão. Eu atendo bem as pessoas, eu sou cortês, eu sou respeitosa, eu atendo rico, pobre, indígena, negro, branco, homossexual da mesma forma. Será que eu realmente exercito isso? Será que eu reflito? E como que eu reflito com relação a isso? Então, é importante que a gente comece a refletir sobre essas questões, porque a saúde, ela é universal, ela é para todos, né? É um direito de todos e um dever do Estado. Por isso, a importância da gente tratar todo mundo de forma plena, igual, né? Com equidade quando necessário, né? E com muita justiça social. Tá bom, gente? Ok. Espero que vocês tenham compreendido, né, essa parte específica da ética. É um tema extremamente amplo, porém muito gostoso de se trabalhar. Gostaria muito de ter a oportunidade de trabalhar com vocês pessoalmente essa disciplina, que para mim é de extrema importância. Tenho certeza que muitos se encantarão, outros acharão um pouquinho chato, é natural, né? A gente, como eu falo, dos perfis, porém é um tema que a gente não pode deixar de trabalhar dessa forma teórica para que vocês consigam visualizar a prática de vocês futuramente, tá ok? Então vamos lá para a nossa segunda atividade. Primeira atividade, nós fizemos um trabalho individual, como eu falei para vocês, né? Inclusive praticamente todo mundo já me entregou. E o cunho das avaliações dessas atividades é para que a gente possa avaliar vocês e o nível de participação de vocês, porque a gente não está tendo encontros presenciais. Desculpa. Então, essa segunda atividade eu quero que vocês façam em grupos, tá? Fiquem à vontade. Lógico que eu não quero grupos muito grandes, porque é importante a participação de todos, e eu sei que muitos grupos sempre tem alguém, né, que se escora, que não participa. Isso não é legal, isso não é ético, né? A gente precisa ter participação, seja qual for o tipo dela, tá? Então, eu quero que o trabalho seja em grupo, e aí vocês vão assistir o vídeo Quer Saber? Ética, que está no YouTube. Muito fácil de baixar, um vídeo pequeno, é esse que eu compartilhei com vocês, né, já anteriormente. Então, vocês vão assistir esse vídeo e aí vocês vão fazer essa atividade. Então, a primeira atividade vocês falaram como praticam a ética no seu dia a dia, foi pessoal. Eu pratico a ética dessa forma, ok? Vocês colocaram no papel para mim. Agora, analisem o vídeo e a nossa videoaula, né, tudo que eu falei de ética anteriormente, e exemplifique de forma objetiva, tá, sem enrolação, o que é ética, ok? Faltou a interrogação aqui. Então, o que é ética? Essa resposta, ela deve ser direta, né? Perguntei, respondeu. Porque se eu estivesse frente a frente com vocês, eu iria perguntar para vocês e eu ia ver a participação de vocês. Como eu não estou, essa é a forma que a gente pode estar compartilhando e vendo como que está a participação de vocês nesse processo e o entendimento de vocês, que para mim é muito importante, né, que vocês compreendam essa disciplina com uma riqueza de detalhes, né? Sei que a videoaula é curta,
porém, por isso a importância das pesquisas, compartilhei com vocês algumas referências para que vocês pesquisem e vocês enriqueçam ainda mais o conteúdo, né, o conhecimento de vocês. Então, a resposta ela deve ser direta, pode-se utilizar, sim, referências, porém, não precisa ser uma análise ampla, né? Procurem citar um conceito geral, né? O que é ética no conceito geral e não individual, tá ok? Não é a ética que eu penso, é a ética no seu conceito geral, no seu conceito universal, ok, gente? Tá? Então, é uma avaliação a nível de participação, ok? E a entrega dia 17/7/2020. Pode ser impresso ou manuscrito. Dessa vez, eu vou pedir para que vocês imprimam ou me entreguem, né, manuscrito, seja na escola ou para mim pessoalmente, porque a gente está tendo alguns problemas com relação dos envios desses trabalhos, tá bom, gente? Então, eu preciso avaliar vocês, eu preciso ler o conteúdo de vocês para que a gente possa estar visualizando como que vocês estão, né, no desenvolvimento dessa disciplina, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, espero que todos estejam bem. Dúvidas, podem me procurar, podem me perguntar, às vezes eu demoro a responder, né, por conta da correria do dia a dia, mas sempre que chego em casa eu respondo todas as perguntas, tá bom? Fico à disposição de vocês. Um abraço, tchau, gente, obrigada.